Bom dia a todos, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus ela possa nos alcançar nesta manhã, manhã tão importante, manhã de decisões que precisamos tomar, de ir às urnas para as votações e refletindo realmente nas questões de decisões importantes que tomamos na vida. Eu debrucei-me nesta semana sobre a vida do apóstolo Pedro, olhando os evangelhos, estudando, me aprofundando um pouco na vida do apóstolo Pedro. E por que Pedro? Porque Pedro muitas vezes as suas atitudes se parecem muito com as nossas. As suas decisões, a forma como ele acerta e erra muitas vezes acontece como acontece comigo e com você. E olhando a vida do apóstolo Pedro, queridos, nós vemos alguém que foi chamado, alguém que respondeu a um chamado de Deus. Todos nós somos chamados, todos temos um chamado que nos é dado pelo Senhor. Mas o que nos diferencia é a forma como nós respondemos ao chamado de Deus. Algumas pessoas negam esse chamado, outras negam o próprio Deus e Cristo Jesus. E outras pessoas, elas se lançam nesse chamado. Elas se debruçam sobre a vida cristã de corpo e alma, de forma que ela possa realmente aprender, absorver tudo aquilo que se espera dela. Pedro era alguém desta forma. Quando olhamos a vida do apóstolo Pedro, a partir ali de Mateus, no capítulo 4, nós vemos que Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus. E nesse primeiro encontro, Pedro havia passado uma noite de trabalho extenuante, realmente um trabalho duro. Pedro era um pescador, era um negociador, um negociante, comerciante ali daquela região. E ele havia passado uma noite de trabalho árduo mesmo. E não tinha pego nada, nem um peixinho, nem uma manjubinha Pedro trouxe no seu barco, nas suas redes. E quando ele para ali naquele porto, ele se encontra com Jesus. Ele tem o seu primeiro encontro com o Mestre. E o que acontece nesse encontro? Jesus fala para ele, olha, volta e lança a rede do outro lado. Pedro, para não entrar em contenda e briga ou discussão, ele simplesmente fala, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou lançar pela sua palavra, na tua palavra de que é para eu lançar do outro lado, eu vou lançar essas redes. Só que Pedro foi incrédulo. Ele lançou realmente achando que não vinha nada, porque ele era alguém experiente na pesca. Ele sabia o que ele tinha feito a noite inteira e não havia tido nenhum tipo de resultado. Mas quando nós nos lançamos na palavra de Deus, nós desfrutamos do milagre, nós desfrutamos de algo extraordinário. E foi isso que aconteceu. Quando Pedro lança as redes pela palavra do Cristo, aquela rede volta repleta de peixes. Era peixe que não acabava mais, gente. Peixe pulando para dentro do barco ao ponto do barco quase afundar. Nessa hora Pedro se volta para Jesus, cai de joelhos aos pés do Mestre e confessa, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou indigno de estar próximo de ti. E aí, eu e você muitas vezes passamos por isso. Quantas vezes nós duvidamos da palavra de Deus e somos surpreendidos pela maravilhosa e extraordinária graça de Deus? E nessa hora o Senhor diz para Pedro o seguinte, olha, Pedro, me segue, vem comigo que eu vou transformar a sua vida. Você vai deixar de pescar peixes e vai passar a ser um pescador de homens, um pescador de pessoas, de almas. Pessoas são realmente aqueles que você vai atrair realmente em meu nome por minha causa. Eu vou transformar a sua vida. Jesus tem ali um chamado, uma promessa para a vida de Pedro, de transformação, não só do que Pedro é, e também do que ele faz. Jesus não diz que, olha, esquece a pescaria, você não vai pescar mais, não. Jesus ele vai aperfeiçoar uma habilidade que Pedro já tinha, com objetivos eternos. Não vão ser apenas peixes sendo pescados, mas serão seres humanos que serão pescados para a eternidade, para o reino dos céus. Nós precisamos realmente observar a vida do apóstolo Pedro, porque a partir daquele momento, tudo se tornou diferente. A forma como Pedro fazia as coisas até ali era de um jeito, e dali para frente se tornou de outra forma. Entre o chamado de Jesus
para Pedro para ser um pescador de homens ali em Mateus no capítulo 4, até Atos capítulo 2 e capítulo 4, quando esta promessa se cumpre. Ah, irmãos, tantas coisas aconteceram, um processo realmente profundo, intenso e realmente revolucionário aconteceu na vida do apóstolo Pedro, na vida deste homem simples, com pouco conhecimento, com pouca educação, né? Ele era alguém apenas tinha facilidade nas negociações do comércio, mas ele não era alguém de estudo. Ele não era uma pessoa que teve muito estudo, mas é alguém que realmente teve disposição para responder positivamente ao chamado de Deus, através do Filho amado Jesus Cristo. E quando observamos isso, caminhamos e olhamos Pedro. Pedro, a partir dali, ele é ensinado. O Senhor, ele passa a comer com Jesus, ele passa a ser ensinado pelo próprio Cristo, ele passa a dormir e acordar com Jesus, ele desfruta da presença do Cristo 24 horas por dia. E estar na presença do Cristo 24 horas por dia, com certeza transformou a vida do Pedro e transforma a minha e a sua. Só que essa transformação, esse crescimento, esse amadurecimento, ele traz muitas dificuldades e coisas internas nossas, porque é uma revolução que acontece dentro de cada um de nós. Quando olhamos o Pedro, a partir do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos, dentre eles Pedro, para o quê? Para ensiná-los, para aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi uma grande aula de Cristo, uma aula sobre o reino dos céus, uma aula sobre aquilo que realmente importa, sobre aquilo que realmente é verdadeiro, uma aula sobre o lugar para o qual eles estavam caminhando, que era o reino dos céus. Jesus começa a ensinar em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados são os pobres em espírito, os misericordiosos, aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os pacificadores, e todas essas questões tocam no profundo da alma do apóstolo Pedro, assim como toca em mim e em você. Por quê? Jesus está ensinando que o bem-aventurado, a pessoa que realmente é feliz, é aquela que compreendeu que aqui não é o nosso lugar. O planeta, este mundo, não é o mundo que o Senhor quer para nós, mas que aqui é apenas um lugar de peregrinação, um lugar de passagem. Por isso, o bem-aventurado é aquele que está de passagem, aquele que está peregrinando rumo aos lugares altos, aos lugares celestiais, ao reino dos céus. E neste lugar, aonde a vontade de Deus é feita de forma perfeita, completa e agradável, é para esse lugar que nós estamos sendo conduzidos. Mas para que isso aconteça, queridos, precisamos passar pelo processo de amadurecimento, de transformação, de crescimento espiritual. E crescer dói. Crescer dói porque requer de nós abrir mão de algumas coisas, abrirmos mãos de algumas coisas, requer de nós tomarmos decisões realmente verdadeiras e profundas. E à medida que Jesus ia ensinando, ali no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao final do 7, Jesus começa a colocar coisas difíceis para nós. Ele vai fazer uma releitura sobre os 10 mandamentos. Quando Moisés recebeu lá atrás, quando dizia, olha, não matarás, então as pessoas entenderam que não matar era simplesmente não tirar a vida fisicamente do outro. Mas quando Jesus faz essa releitura, ele nos ensina que a gente pode matar outra pessoa com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Lá atrás, quando diz, olha, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, Jesus diz para nós que não é simplesmente se deitar com a outra pessoa fisicamente, mas o fato de você pensar sexualmente sobre alguém que é casado, ou você sendo casado, pensar sexualmente com outra pessoa, você já adulterou no seu coração. Jesus nos fala que nós precisamos amar os nossos inimigos, e não só amar, mas orar por eles, interceder pela vida deles, porque só assim nós seremos filhos do nosso Pai. Olha que coisa difícil, você já parou para pensar? Você ter que amar
tomar uma decisão de amar alguém que só te faz mal, tomar uma decisão de colocar essa pessoa em oração diante do Pai, levá-lo em oração no seu coração diante do Senhor. E aí a gente muitas vezes fala, poxa, isso daí é loucura. É verdade, o Evangelho é loucura. É loucura para aqueles que não entendem, é loucura para aqueles que estão renunciando ou abandonando ou dizendo não ao chamado de Cristo. Mas para aqueles que realmente abrem mão de uma vida temporal e terrena simplesmente para colocar os olhos na eternidade, isso é vida. É realmente um processo difícil, mas é um processo libertador, é um processo transformador, que liberta a nossa alma e que tira a amargura do nosso coração, que nos faz estender as mãos ao outro e entender que todos nós passamos pela mesma humanidade. Pedro, por exemplo, eu tenho certeza que naquele momento para ele era algo absurdo tudo que Jesus estava falando. Mas à medida que ele foi passando pelo processo de amadurecimento e de crescimento no cristianismo, ele foi entendendo aos poucos que realmente ele precisava se despir deste velho homem, deste homem que quer tomar decisões simplesmente pelas emoções, movido pelo momento, pela emoção, e ele precisa tirar esse tipo de vestimenta e colocar as vestes de Cristo. Alguém que olha o outro a partir dos olhos de Jesus, alguém que pensa no outro a partir da mente de Cristo. E de repente para Pedro, como para mim e para você, isso parece algo difícil, algo que ninguém pode fazer. Mas Jesus, a partir do capítulo 8 de Mateus, começa a fazer tudo o que ele falou. Ele começa a mostrar na prática tudo o que ele havia ensinado na teoria, para que a gente possa entender que é possível. É possível fazer isso, é possível cumprir as Escrituras, cumprir o mandamento de Jesus, as ordens de Jesus, né? Por quê? Porque nós podemos, em Jesus, cumprir estas coisas. Eu e você, sozinhos, sem condição. A nossa habilidade é para pecar, é para fazer as coisas erradas. Mas quando nós nos lançamos nesse chamado de corpo e alma e espírito e podemos realmente entender e nos deixarmos ser transformados pelo Cristo, aí sim nós temos condições de continuar esta caminhada. E Pedro continuou com Cristo, participou de uma multiplicação de pães e peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Eram milhares e milhares de pessoas. E a partir do momento em que nos lançamos o pouco que nós temos nas mãos de Cristo, aquilo se torna realmente multiplicável, compartilhável, porque as riquezas de Deus, que nós recebemos, não são só para nós, mas elas são para ser compartilhadas entre todos. Pedro viu o milagre da multiplicação. Esse Pedro foi o mesmo que, no meio de uma grande tempestade, ele teve a audácia, ele teve a coragem de sair do barco, porque ele viu Jesus andando sobre os mares. E ele falou, Senhor, me deixa ir até o Senhor. E Jesus falou, vem. Ele teve coragem. Quantos de nós aqui teríamos coragem de, no meio de uma tempestade, colocar o pezinho em cima da água e começar a andar sobre aquela água? Pedro participou de algo extraordinário, milagroso e maravilhoso. Andar sobre as águas. Enquanto os teus olhos estiverem no Senhor, nós podemos andar sobre as águas, experimentar o extraordinário de Deus. Mas, por que eu falo do Pedro? Porque o Pedro é como nós. Uma hora nós estamos firmes, focados, com os olhos em Jesus, enfrentando a tempestade, mas à medida em que nós perdemos a nossa direção, tiramos os olhos do Senhor e começamos a observar a tempestade que está ao nosso redor, começamos a dar ouvidos aos trovões, às ondas, começamos a afundar como Pedro. E é nesse momento em que estamos afundando que nós clamamos pelo nome de Jesus. Senhor, salva-me! É o tipo da oração urgente, necessária, que nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida. Tem momentos, queridos, que a gente não tem como, não tem tempo
para fazer orações longas, orações que vão revelar toda a grandeza e a majestade de Deus para nós e na nossa vida. Tem hora que a gente precisa clamar simplesmente: Senhor, salva-me, porque nós estamos afundando nos problemas, na ansiedade, nos medos, nas dúvidas, e nós precisamos realmente da mão do Senhor nos pegando naquele momento. E foi exatamente aí, quando Pedro gritou ali: Senhor, salva-me, lá em Mateus no capítulo 14, a mão do Senhor segurou a mão de Pedro e trouxe ele para cima. É como o Senhor muitas vezes faz conosco, quando estamos nos afundando em erros, em pecados, medos e angústia, nós clamamos pelo nome de Jesus. Nessa hora ele estende a mão, ele nos levanta do lamaçal de sujeira e pecado que nós mesmos construímos para nós. Ele nos limpa, ele nos diz: olha, vai e não peques mais. O Senhor, ele não está aqui para nos condenar. O próprio Cristo disse: olha, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quando o Senhor voltar, aí sim, quando olhamos em Apocalipse, a volta de Jesus é para julgamento. Mas agora, hoje, ainda é o tempo de salvação. É o tempo em que a mensagem é lançada, é o tempo de arrependimento, é o tempo de realmente voltar ao Senhor, voltar-se para Jesus, clamar pela sua misericórdia e desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Esse Pedro é o mesmo Pedro que em Mateus, no capítulo 16, nós vemos ali tendo uma revelação do próprio Deus sobre Jesus Cristo. Quando Jesus pergunta: olha, quem os outros dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem: olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outro é um grande profeta, né? E aí Jesus pergunta: e vocês, discípulos que têm andado comigo, têm caminhado comigo, têm comido comigo, têm aprendido de mim, quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora houve um silêncio naquele lugar onde eles estavam reunidos. Imagina Jesus perguntando para você hoje: quem você diz que eu sou na sua vida? Será que eu sou apenas alguém que te abençoa com bens materiais? Será que eu sou apenas alguém que funciona como um supermercado na sua vida, em que você vai na prateleira e pega coisas, pede coisas? Será que é isso? Será que Jesus é alguém apenas para quem você pede coisas? Será que Jesus é apenas uma muleta que você usa para caminhar na vida terrena que você leva, na vida carnal e mundana que você tem levado? Quem é Jesus para você? Para e pensa nisso, porque isso é importante. Você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Naquele momento em que Jesus questiona os discípulos que têm andado e caminhado com ele: quem sou eu para você? Quem vocês dizem que eu sou? Houve silêncio. E para romper o silêncio, foi o momento em que Deus revelou a Pedro quem Jesus era. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta hora Jesus nos revela: olha, Pedro, isso não veio de você, mas foi o meu Pai nos céus que te revelou. Deus usou naquele momento a vida do apóstolo Pedro para revelar Cristo aos discípulos que estavam ali reunidos, porque ninguém sabia realmente dizer quem era Jesus. E nessa hora Deus usa Pedro para dizer: olha, ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que nós esperamos por todo o Antigo Testamento. Toda a nossa vida nós aguardamos pela chegada dele. Ele é exatamente esse que vai transformar tudo e todos. É o Cristo, o Filho amado, o Filho do Deus vivo. E não é um filho de um Deus morto, é um filho de um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que intercede na nossa vida. E ali o Senhor estabelece que, olha, eu vou estabelecer a minha igreja em mim. Eu, Cristo, eu sou a rocha de salvação e a minha igreja está sendo estabelecida aqui e agora. É nesse momento que nós vemos um Pedro sendo usado por Deus para revelar o Cristo. Mas, como eu falei para vocês, o Pedro, ele é alguém parecido conosco. Uma hora ele faz um gol de placa. E no momento seguinte, na coisa mais fácil, com o gol aberto, sem goleiro, ele chuta a bola para a lateral. Uma coisa absurda que a gente põe a mão na cabeça e fala: eu não acredito que você fez isso, Pedro. Eu não acredito que é o mesmo Pedro. Exatamente. É como nós. Muitas vezes nós fazemos uma coisa extraordinária no momento.
participamos de um milagre, de algo extraordinário de Deus, e no outro momento nós caímos. Parece que nós nunca fomos usados pelo Senhor. Porque faz parte desse processo que o Pedro estava passando. E nesse processo, no capítulo 16, nós vemos um Pedro revelando o Cristo, e nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, a partir do verso 21, nós vemos um Pedro que, alguns versículos antes, tinha sido usado por Deus para revelar o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, alguns versículos depois, no Mateus 26, a partir do 21, nós vemos o mesmo Pedro, agora sendo usado por Satanás, para tentar impedir Jesus de cumprir o propósito da cruz. E o Senhor Jesus diz: olha, para trás de mim, Satanás, porque você se torna uma pedra de tropeço no meu caminho, porque você não desfruta da vontade de Deus, mas você está realmente tomado pela vontade dos homens. Muitas vezes nós precisamos estar atentos para não darmos lugar para o diabo nas nossas vidas. Não emprestar a nossa boca a Satanás para falarmos coisas que não devemos. Fechar a boca e orar, levar tudo a Deus em oração. Nesse momento, Pedro, ele infelizmente se deixou ser levado, ser usado por Satanás. Esse mesmo Satanás que depois pediu a Jesus para peneirá-lo. Deixa eu peneirar o Pedro, mas Jesus intercedeu por ele para que a fé de Pedro não vacilasse, não caísse, para que Pedro realmente não abandonasse o caminho. O próprio Jesus muitas vezes intercede por mim e por você. Muitas vezes, em momentos de sofrimento, de dificuldade, lutas que nós passamos na vida, nós precisamos nos lembrar que o Cristo, ele está intercedendo por nós. Se você olhar João, no capítulo 17, a oração de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ela contemplava a ele mesmo, aos discípulos e a nós, que hoje estamos ouvindo essa palavra. O Senhor, ele já orava por nós lá em João, no capítulo 17. Presta atenção que nos momentos de dificuldade, você é alvo da oração do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro é o Pedro que é levado para um momento de intimidade. Pedro, Tiago e João são levados ao Monte da Transfiguração em Mateus no capítulo 17. E ali eles contemplam a manifestação, o encontro, o transcendental, o encontro extraordinário de Elias, Moisés e Jesus, a representação da lei e dos profetas, validando o ministério de Jesus, e ainda ouve a voz de Deus dizendo: olha, este é o meu filho em quem eu me agrado, ouça-o. É a orientação para eles. E ali o Pedro, né? O Pedro, ele tem aquele momento rompante dele de dizer: Senhor, peraí, a coisa tá tão boa aqui, o que o senhor acha? A gente faz uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e Elias, a gente fica aqui. A gente não precisa voltar para lá. Eles estavam no Monte da Transfiguração, eles estavam no lugar da revelação de Deus. Eles estavam vendo o Cristo glorificado ali diante deles, num momento de conversa com Elias e Moisés. Aquele era o momento em que é melhor a gente ficar por aqui, não vamos voltar não. E quantas vezes nós também não agimos assim? Existem alguns momentos extraordinários na nossa vida que nós experimentamos a presença de Deus de uma forma tão intensa e tão profunda. E a gente fala: meu Deus, eu não queria mais sair daqui. Eu queria ficar aqui para sempre agora. Só que o Senhor nos lembra de que o verdadeiro evangelho, ele é vivido nos lugares de trevas. Nós precisamos ser luz nos lugares de escuridão. Não adianta nós querermos ser luz no lugar onde já tem luz. Nós precisamos ser levados e conduzidos aos lugares em que as pessoas estão sofrendo, para que nós possamos ser um refrigério com a ministração da palavra, como sendo aquele que acolhe o que sofre. Nós somos aqueles que são chamados para dar continuidade ao chamado de Cristo, ao ministério de Jesus nessa terra. E para isso acontecer, nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro, Tiago e João, naquele momento, desfrutaram desse momento tão íntimo. Um pouco mais à frente, no capítulo 18, do 21 até o 35, Pedro ele vai questionar o Senhor a respeito dessa questão de perdão. Por quê? Porque nós somos pessoas... O Pedro ele é um cara muito sanguíneo, né? Ele toma decisões movidos pela emoção, pelo momento. E aí, via de regra,
As pessoas que são realmente movidas por decisões emocionais e sanguíneas, elas tendem a perdoar ou pedir perdão mais vezes. E Pedro, no capítulo 18, ele questiona Jesus: olha, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Os judeus falam de repente de 3 ou 4 vezes, mas o que o senhor acha de perdoar 7 vezes? E Jesus fala para ele: querido Pedro, amado Pedro, a questão é a seguinte, você não precisa estabelecer um limite de perdão para o outro. Por quê? Porque o Senhor está te perdoando sem limites. Então, o que você acha de 70 vezes 7? Ou seja, algo realmente que não tem limite. Todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que estar disposto a perdoar. Por quê? Porque a medida do teu perdão para o seu irmão será a medida do perdão de Deus para você. À medida com que você julgar o seu irmão, você será julgado. E no Pai Nosso, que é algo extremamente maravilhoso, essa oração de Jesus é algo profundo, é algo intenso, revelador ao nosso coração. E foi algo que o Senhor ensinou aos discípulos, porque era o desejo deles. Em Lucas, no capítulo 11, verso 1, eles chegam para Jesus e podiam pedir qualquer coisa. Mas eles falam: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus, naquele momento, ele ensina a oração do Pai Nosso. E uma das partes do Pai Nosso diz que perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem temos ofendido. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Senhor, só me perdoa se eu exercitar esse perdão com as outras pessoas ao meu redor. Essa é a questão, essa é a condição do perdão. Que o Senhor só nos estenda o perdão se nós perdoarmos o outro. Dessa forma, Jesus diz que o perdão ele não tem que ter limite. O perdão ele precisa romper com as barreiras, romper com o limite. O perdão precisa realmente ser derramado em cada um de nós, ser derramado em nossos corações. Esse Pedro é o mesmo Pedro que na mesa, junto com Jesus, no momento em que o traidor Judas foi revelado, o Senhor também fala a Pedro: olha, eu vou à cruz e vou ser crucificado, vou morrer na mão dos gentios. E Pedro, naquele momento, como alguém muito sanguíneo, né, como dissemos, emocional, ele fala: não, Senhor, se o Senhor for, eu vou contigo até a morte. Eu dou a minha vida pelo Senhor. E o Senhor fala para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele fala: não, que isso, Senhor? Eu estou contigo e não abro, Senhor. Estamos juntos, né? Como a gente fala, estamos juntos, Senhor. Não tem nada que vai me fazer abandonar ou trair o Senhor, nada disso. E nesse momento eles saem e vão para um momento de oração no Getsemane. Ali no Getsemane, o Senhor chama Pedro, Tiago e João um pouco mais próximos para estarem orando com ele. Quando o Senhor volta, depois da primeira oração, ele encontra os discípulos dormindo. Fala para eles o quê? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. A segunda vez, a mesma coisa. Quantos de nós somos chamados à oração? Quantos de nós, num momento de pandemia, somos chamados a viver uma vida intensa de oração, a usar o tempo que nós estamos tendo neste momento de pandemia, de caos, para nos aproximarmos de Deus em oração? E quantos de nós temos estado dormindo, sonolentos diante do caos, diante da morte que nos espreita? Quantos de nós temos usado o nosso tempo realmente para vigiar e para orar, para estarmos atentos a essas coisas, às necessidades nossas e das pessoas ao nosso redor? O Senhor nos diz: vigiai e orai para que não caiam em tentação, na tentação de fazer a sua vontade, de dar vazão aos desejos carnais, de dar vazão ao desânimo, ao esfriamento no amor por Cristo, porque nós somos chamados para amar o Senhor e a palavra dele, o próprio Cristo disse que nos últimos dias o amor de muitos haveria de esfriar. Por quê? Porque não tem vigiado e não tem orado, não tem buscado realmente a presença do Pai. E isso, naquele momento, foi intenso, porque na terceira vez que Jesus voltou da oração, ele diz: olha, agora chegou o momento, o traidor está vindo.
E veio Judas junto com os soldados, Judas deu um beijo no rosto de Jesus para denunciar que aquele era o Cristo, e com um beijo ele traiu o Cristo. Um beijo era um sinal de amizade, de intimidade, e não havia intimidade entre a luz e as trevas. Jesus foi entregue nas mãos dos romanos, e naquele momento Pedro, tomado novamente pelas suas emoções, ele vai e corta a orelha do soldado. Jesus repreende ele nesse momento. Fala: Pedro, não é assim. Se você viver pela espada, você vai morrer por ela. Jesus pega a orelha daquele soldado e põe no lugar. A orelha é totalmente restaurada. No momento de maior desespero, o Pedro é tomado novamente pelas suas emoções. Ele age totalmente contra aquilo que Jesus sempre pregou. Jesus nunca pregou que a gente deve agredir as outras pessoas, que a gente tem que matar o outro, não. Ele disse que nós temos que amar, temos que acolher, temos que estender o perdão, temos que realmente libertar as pessoas das garras do inimigo, das correntes de Satanás. Mas Pedro ainda estava muito tomado, ainda estava no processo de transformação. Ainda continuava tomando decisões, pautados simples e unicamente pelas suas emoções. Esse Pedro, no momento em que Jesus restaura a orelha de Malco, o soldado, todos os discípulos fogem, porque se algum discípulo fosse pego com Jesus, teria a mesma pena de Jesus. Jesus é levado então ao Sinédrio, um lugar onde se reuniam os 70 homens idosos ali dos judeus, para julgar Jesus. Um julgamento forjado, um julgamento totalmente injusto, e Pedro o acompanhava de longe, conforme a palavra nos diz. A palavra nos fala que Pedro estava acompanhando o Senhor de longe. E à medida em que ele acompanhava o Senhor de longe, ele se aproximou de uma fogueira, porque era uma noite provavelmente muito fria, e algumas pessoas começaram a contestá-lo. Olha, você estava com Galileu, né? E ele: não, eu não. Eu não conheço ele, nunca vi. E ele sai daquele lugar, não, você estava com esse homem que chamam de Jesus. Não, eu não o conheço. Você estava com ele sim, e Pedro realmente ele nega Jesus por 3 vezes ali. E nesse momento em que ele nega a 3ª vez, ele ouve o galo cantar. E nessa hora, a palavra do Senhor, ela nos revela em Lucas, no capítulo 22, no verso 61, algo extraordinário, algo realmente complicado. Olha o que a palavra diz: e aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos, e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Lucas 22, do 61 ao 62. No momento em que ele estava à mesa com Jesus, ele afirmou o seu compromisso com Jesus. Mas, quando ele foi realmente provado, quando ele realmente estava numa circunstância em que ele precisava confirmar o seu amor, a sua entrega por Jesus, e que isso podia realmente custar a sua vida, ele negou Jesus. Não 1, não 2, mas 3 vezes. Quantas vezes, nos momentos de paz e tranquilidade, nós falamos a Jesus que o amamos, que somos todo dele e que tudo o que temos é dele e que estamos prontos a fazer qualquer coisa pelo nome de Jesus. Mas quando as coisas apertam, quando a dificuldade chega, quando as lutas se apresentam, nós começamos a negar Jesus com palavras. Por que, Senhor? Por que isso? Não, por que comigo? Por que não com você? Nós desfrutamos da mesma humanidade. Nós não somos melhores do que ninguém. Negamos a Jesus com palavras, negamos Jesus às vezes com as nossas atitudes. No momento da dificuldade,
Uma das atitudes que muitas pessoas têm é: não vou mais à igreja, não quero ir ao culto, não vou ao Senhor, não vou orar hoje, não vou cultuar, não quero ler a Bíblia. Se prendem novamente no seu mundo, na sua escuridão, no seu sofrimento, e não permitem que Deus os alcance. Pedro saiu e chorou amargamente naquela noite. E esse chorar amargamente era um desejo de, eu preferia ter morrido do que ter negado Jesus 3 vezes. Jesus havia me dito que isso haveria de acontecer e eu falei que não. Eu confiei na minha humanidade, eu confiei no meu coração enganoso, coração esse que Jeremias já nos fala, o coração humano, ele tem uma doença que é incurável e só o Senhor é capaz de nos curar. Eu creio que nesse momento foi o momento em que Pedro realmente reconheceu a sua humanidade, a sua pequenez, o quão falho, pequeno e miserável e inconstante que nós seres humanos somos. Não podemos nos apoiar nas nossas decisões. Nós precisamos realmente lançar as nossas decisões, a nossa confiança no Senhor, para que possamos realmente alcançar os lugares altos. E aí eu fico pensando, sabe no quê? Imagina quando Jesus foi morto, ele foi crucificado, e naquela madrugada de domingo, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, elas chegam, veem o túmulo aberto. Elas correm e falam para os discípulos: olha, eu fui até o túmulo de Jesus, mas ele já não estava mais lá, o túmulo estava aberto. Lembra que Jesus falou que ia ressuscitar? Nessa hora, eu imagino a mente e o coração do Pedro. Ele e João saem correndo. Correndo para chegar até o túmulo de Jesus. E quando eles entram, ele vê um túmulo vazio. Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. Imagina a cabeça do Pedro, o coração do Pedro. Porque depois de alguns dias o Senhor apareceu aos discípulos. Pedro não estava com eles. Jesus apareceu aos discípulos, falou com os discípulos, soprou o Espírito sobre eles, conforme a palavra nos fala lá em João, no capítulo 20. Mas ainda havia algo para acontecer com Pedro. Havia um particular de Deus, de Jesus com Pedro. E Jesus vai à praia, põe ali uma fogueira, começa a assar alguns peixes, enquanto ao longe vem um barco com Pedro e alguns discípulos. Os discípulos falam: olha, é o mestre. Pedro sai ao encontro de Jesus. E eu imagino como é que estava o coração do Pedro naquele momento. Como você estaria? Como nós ficamos quando nós negamos a Jesus e temos consciência disso? Foi o momento em que Jesus teve um encontro com Pedro na praia. Jesus recria aquela noite em que, ao redor da fogueira, Pedro negou por 3 vezes. Agora é o momento da purificação. Ao redor da fogueira, ao momento da comunhão da mesa, ao compartilhar do alimento, o Senhor chama Pedro ali, juntos assentado, tem um novo confronto de olhares, diferente do confronto que aconteceu lá em Lucas, no capítulo 22, como vimos, quando Pedro olhou nos olhos, ou melhor, quando Jesus olhou nos olhos do Pedro após ele tê-lo negado 3 vezes, e ele só sai dali para chorar amargamente. Agora em João, no capítulo 21, nós vemos um Pedro sentado face a face com o Cristo. E o Cristo pergunta para ele por 3 vezes: Pedro, você me ama? Qual seria a sua resposta ao Senhor? Porque a cada vez que Jesus questionava: Pedro, você me ama? Ele disse: cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Lembre-se de que ele tinha um chamado para ser um pescador de homens. Lá em Mateus, quando vimos no capítulo 4. Aqui, Pedro precisa ser restaurado. Pedro realmente precisa morrer para este mundo, para realmente passar a viver a vida de Cristo. E é nesse momento em que Pedro ele é confrontado com a sua humanidade, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E fala: Senhor, eu gosto do Senhor.
Pedro, tu me amas, Senhor? Eu gosto do Senhor e o Senhor sabe disso. Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim, Pedro? Que foi o que ele disse lá atrás. Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu não estou pronto ainda para amá-lo dessa forma. E aí o Senhor, ele é muito intenso e verdadeiro na sua fala para com Pedro, quando ele diz, lá em João, no capítulo 21, em verdade, eu te afirmo que quando você era jovem, você se vestia e ia para onde você desejava, mas quando chegar a sua velhice, você vai estender as suas mãos e outras pessoas te vestirão e te conduzirão para onde você não gostaria de ir. E isso Jesus falou significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Novamente, o Senhor tem um novo chamado. Jesus está renovando o seu chamado para com Pedro. Lá em Mateus 4 ele diz, segue-me e eu te farei um pescador de homens. Aqui, depois de contestá-lo, diante de toda uma vida, de todo um processo que ele já havia vivido com Jesus naqueles últimos 3 anos, o Senhor reforça o seu chamado para com Pedro, segue-me, porque você ainda é jovem no que diz respeito às coisas do alto, mas quando você estiver pronto, você converterá muitas pessoas a mim. Segue-me, porque por enquanto você tomava decisões e ia para onde você queria, mas vai chegar o momento em que você vai dar a sua vida por mim, em que você realmente vai cumprir aquilo que você falou quando estávamos assentados à mesa, que você estava pronto a dar a sua vida por minha causa. Vai chegar esse momento e é nesse momento que você vai me glorificar. Mas antes que isso aconteça, eu devo realmente cumprir uma promessa que eu fiz a você. E isso acontece lá em Atos, no capítulo 2, verso 14 ao 41, e em Atos, do capítulo 4, do verso 1 ao 4. No capítulo 2, imagina só, o Pedro vai ministrar a palavra, cheio do Espírito Santo. Porque no capítulo 2 eles receberam, o Espírito Santo desceu com poder sobre a vida deles. E eles estavam cheios do Espírito. E à medida que Pedro pregava a palavra, as pessoas ouviam e iam sendo tomadas por tamanho constrangimento e aflição em seu coração, que questionavam o que a gente pode fazer para ser salvo. E Pedro diz, arrependam-se, arrependam-se. E a palavra do Senhor em Atos 2 diz que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Imagina, você tinha uma igreja com 120 membros, que eram os discípulos que estavam reunidos ali em oração. De um dia para o outro, ou nem um dia, foi uma oração, de uma pregação. Você tem uma igreja com 120 membros e de repente você ministra a palavra, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Essa igreja passa a ter 3.120 pessoas depois de uma ministração. E mais, não para por aí. Depois Pedro prega novamente em Atos no capítulo 4 e 5.000 pessoas se convertem. 2 ministrações são 8.000 conversões. Nós precisamos entender que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E para que a mensagem ela chegue ao lugar necessário, ao lugar do coração, da intimidade de cada um, que realmente nós possamos ser convertidos, constrangidos pelo amor de Cristo, é a ação do Espírito Santo que vai fazer isso em nós. E realmente, quando isso acontece, pessoas se convertem, se entregam ao Senhor, reconhecem a grandeza de Deus e reconhecem que as portas do inferno estão abertas, mas elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos compreender, amados, que o Evangelho, ele pressupõe vida, e vida transformada pelo poder do Espírito. E quando nós olhamos a vida do Pedro, é exatamente isso que aconteceu. Um homem que não tinha muito estudo, um simples comerciante, mas que a partir do momento que ele se entrega ao Senhor, ele passa por um processo de transformação, de crescimento e de amadurecimento que causaram, sim, dores, sofrimentos, decepções, porque tínhamos expectativas diferentes no coração, até que as expectativas que Pedro tinha foram mudadas, foram transformadas pelas expectativas do alto,
que os desejos do coração de Pedro foram substituídos pelos desejos de Deus. Até isso acontecer, um processo de transformação, em que nos decepcionamos, nos entristecemos, mas que isso tudo que no processo muitas vezes parece dor, sofrimento e decepção e frustração, ele não pode se comparar com a glória futura que há de ser revelada no Cristo. É isso que a palavra nos diz, e nós precisamos realmente lançar a nossa fé, a nossa esperança nessa palavra, e entender que os sofrimentos que passamos é para nos lembrar que o mundo em que nós vivemos hoje não é a nossa casa, o nosso lugar é nas moradas celestiais. Os lugares, enquanto isso, nós somos chamados a uma transformação. Pedro era um pescador de peixes e o Senhor o transformou em um pescador de homens, de almas, um pescador de pessoas, de seres humanos para a eternidade. E o Senhor quer fazer isso conosco. Cada um de nós é chamado realmente para também ser pescadores de pessoas. Podemos pescar essas pessoas manifestando, mostrando, anunciando o evangelho da graça, da salvação e da reconciliação, que nós somos alvos, dizendo para as pessoas, olha, você está em trevas, mas eu posso te mostrar o lugar onde você encontra a luz, é no Cristo. Você está sofrendo, lance sobre ele toda a sua ansiedade, a sua dúvida, o seu medo, porque ele tem cuidado de você. Ele não tem deixado nada faltar, ele tem suprido as suas necessidades, mas você precisa viver uma vida realmente de entrega ao Senhor. Vigiai e orai para que não caia na tentação de fazer com que os seus desejos se cumpram, de lutar por coisas terrenas e temporais. Coloque os teus olhos na eternidade e deixe que o Espírito Santo te conduza nessa peregrinação da bem-aventurança aos lugares celestiais. Meus amados e queridos, eu te convido nessa hora, se você não entregou a sua vida ainda para o Senhor, se você ainda tem resistido ao chamado de Cristo, eu te convido nessa hora a fazer uma oração de entrega, a curvar a sua cabeça, a render os seus joelhos, cai de joelho nessa hora e eleva o teu coração e o teu pensamento ao Senhor. Deixe-se ser sondado, deixe-se ser transformado pelo Espírito Santo. E saiba que isso não é apenas um estalar de dedos, não é porque você vai fazer uma oração agora que tudo vai mudar na sua vida, não. É um processo. É um processo que vai durar até o final da sua vida nessa terra, até o dia em que o Senhor te chamar para estar com Ele, ou até o dia em que Ele voltar para nos buscar. E que nós possamos ser encontrados nestes que o Senhor vem buscar. Por isso eu te convido a curvar a sua cabeça nessa hora comigo e orarmos realmente ao Senhor, com alma, com coração, com tudo que temos, para que o nome de Jesus seja glorificado e que nós possamos experimentar essa transformação que Pedro experimentou, para que realmente nós possamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Que esta vida que vivemos hoje no mundo já não sejamos mais nós, mas seja o Cristo vivendo através de cada um de nós. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Glórias nós te damos, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe ao nosso coração nesta manhã, uma palavra para nos dizer que a vida cristã ela não é fácil. A vida cristã ela não é um caminho cheio de rosas, mas é um caminho de espinhos, um caminho de difícil caminhar, ó Pai, mas que é possível caminhar, que é possível ser cristão no mundo de trevas em que vivemos. Para isso acontecer, nós precisamos, rogamos, suplicamos pela presença do Teu Espírito em nós. Encha-nos, Senhor, do Espírito Santo, e naqueles que ainda não receberam o Teu Espírito, que elas possam entregar-se nessa hora, que elas possam orar, ó Deus, a Ti, clamando pela manifestação do Teu poder nas suas vidas, na sua casa, na sua família, para que possam buscar no Senhor, ó Deus, essa mudança, essa transformação, ó Pai, experimentando os milagres do Senhor, experimentando o extraordinário do Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, nosso coração se renda na Tua presença, que as barreiras que construímos para nos proteger do Senhor e do outro, que elas possam cair por terra, a fim de que possamos construir pontes que nos liguem ao próximo e também ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a expressão de amor de Jesus se entregando naquela cruz,
O sangue do Cristo amado, ele possa recair sobre cada um de nós, ó Deus, nos limpando do nosso pecado, nos purificando dos nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo possa trazer santidade ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Jesus, Pai, nós temos muitas vezes dificuldade para orar, mas nos ajuda, Senhor, na oração, nos ajuda a nos alimentarmos da Tua palavra, ó Pai. E assim como Pedro, Senhor, muitas vezes, por causa da humanidade de Pedro, ele falhou, ele errou, mas o Senhor esteve sempre pronto a restaurá-lo. Pedimos ao Senhor, Deus, não sei ao certo quantas pessoas que me ouvem nesta manhã, ó Deus, que erraram nas suas vidas e se afastaram do Senhor, que tomaram decisões erradas, que levaram a se afastar da sua presença. Mas eu clamo a Ti, Senhor, estende a Tua mão nesta hora e salva-nos. Salva-nos a todos nós, Senhor, que nos afastamos dos Teus caminhos. Salva-nos, ó Pai. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, ó Deus. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus. Derrame sobre nós da paz que excede todo o entendimento e nos desperta, Senhor. Nos desperta para este momento de dificuldade que vivemos. Nos desperta para vivermos uma vida de vigilância e de oração, ó Pai. E que realmente nós possamos entender que a vida cristã é uma vida para desenvolver comunhão contigo, ó Pai, que começa aqui e que dura pela eternidade. É no amor de Deus, do Deus Todo-Poderoso, é na graça de Jesus Cristo, o Filho amado, o Filho do Deus vivo, e na comunhão e na consolação do Espírito Santo de Deus, que eu agradeço ao Senhor por mais este dia, por esta palavra e pela vida de cada um que me ouve nesta manhã, Senhor. Amém. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Vão em paz, guardem no coração esta palavra e coloque ela em prática na sua vida. Repense a forma como você tem vivido o Evangelho, para que o Senhor te conduza realmente a um lugar de intimidade, ao lugar de transformação, ao lugar onde nós viveremos eternamente, as moradas celestiais. Um abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus.